Se alguém encontrasse hoje um suposto evangelho escrito por Pedro, ele deveria entrar na Bíblia? Ao final desta aula você entenderá por que a resposta é não, mesmo que ele parecesse muito antigo ou talvez coerente. Olá, sou Lécio Ferreira, falo com vocês sobre teologia, Bíblia e mentalidade cristã extraordinária. Se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva no meu canal, deixe o seu like, ativa o sininho e compartilhe. Que Deus vos abençoe. Deus inspirou a palavra. Ele conduziu a história para que ela fosse reconhecida e preservada. A igreja não criou a Bíblia, apenas reconheceu aquilo que Deus já havia inspirado. Escute, já pegou o seu caderno? O seu café? Muito bom. Meus irmãos, quem escolheu os livros da Bíblia? Você acha que a Bíblia foi por algumas certas pessoas escolhida a dedo? A igreja inventou as sagradas escrituras? Existem livros escondidos? Por que somente 66 livros? Hoje nós entenderemos isso. A verdade principal diante da nossa aula de hoje é: Deus inspirou, Deus preservou, Deus guiou seu povo a reconhecer a sua palavra. A igreja não criou o cânon, a igreja reconheceu o cânon. O significado da palavra cânon vem da origem do grego canon, que significa vara de medir, régua, padrão, norma. Depois, com o tempo, passou a significar regra de fé, padrão da verdade. A Bíblia é o padrão. Não é a tradição, não são os sentimentos, não são as experiências. Nossa regra é a palavra de Deus. Segundo Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. O que é, Lécio, a canonização? Canonização não significa escolher livros, inventar livros, dar autoridade aos livros. Significa reconhecer oficialmente os livros que Deus inspirou. Exemplo: imagine encontrar diamantes. Você não cria diamantes, você apenas identifica que ele é verdadeiro. Assim aconteceu com a Sagrada Escritura. Lécio, como surgiu o Antigo Testamento? A sua formação aconteceu durante aproximadamente 1000 anos, desde Moisés até Esdras. Durante esse período, Deus falou, profetas escreveram e o povo preservou. Divisão judaica, ali já explicando mais a fundo sobre o surgimento do Antigo Testamento, sobre o seu entendimento do que era o Antigo Testamento dentro da canonização. Sentido da Tanakh, dividido em lei, profetas e escritos. O que seria a Torá, que é a lei, dividido em 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. 5 livros. Anote, escreva, pontue essa questão muito importante. Profetas históricos e proféticos. E temos depois dos profetas os escritos, que seria Salmos, Provérbios, Daniel, Crônicas e os outros. A divisão muda, os livros são os mesmos.
Jesus reconhecia o cânon? Vamos explicar um pouco mais sobre isso. Esse ponto é muito interessante de tratarmos de uma maneira que precisamos entender que Jesus nunca questionou o Antigo Testamento. Muito pelo contrário, ele dizia está escrito em seus ensinamentos. Ele, mais de uma vez, ele falou está escrito de acordo com o que nós chamamos hoje de Antigo Testamento. Isso demonstra que Jesus reconheceu as escrituras judaicas como a palavra de Deus. É importante falarmos sobre o concílio de Jamna. Não foi um concílio para criar a Bíblia, foi apenas uma confirmação oficial. O cânon já era conhecido. Os rabinos apenas reafirmaram aquilo que Israel já utilizava. Septuaginta, a tão conhecida Septuaginta. Foi uma tradução, não foi outra Bíblia. O Antigo Testamento foi traduzido do hebraico para o grego. Por quê? Porque muitos judeus já falavam grego por causa da saída ali de Israel para outras terras, por uma certa mistura entre línguas. Foi muita, e ela foi muito usada na época de Jesus. Influenciou a organização das Bíblias cristãs. Como surgiu, Lécio, o Antigo Testamento? Olhar é entender que eles começaram a serem escritos após Cristo. O período aproximadamente que foram escritos o Novo Testamento foi entre 50 e 100 depois de Cristo. Durante esse tempo, evangelhos, cartas e Apocalipse, elas foram circulando entre as igrejas. As igrejas copiavam, liam e preservavam os escritos e reconheciam a sua autoridade. Como a igreja reconheceu os livros? Havia 3 critérios e vamos falar mais sobre eles. Através desses critérios foi reconhecido o cânon, foi definido o cânon. A parte do Novo Testamento foi reconhecido como parte das Sagradas Escrituras. A pergunta se iniciava através do primeiro critério, seria apostolicidade. Foi escrito por um apóstolo? Primeira pergunta. Ou por alguém ligado a um apóstolo? Aqueles que seguiam a Jesus diretamente? Exemplos de alguns que eram apenas seguia o apóstolo que seguiu Jesus diretamente. Seria como Marcos, Lucas, Tiago. E nós também vemos os próprios apóstolos Pedro, Paulo e João. Paulo sendo o apóstolo, vamos se dizer, terceirizado, mas um dos maiores apóstolos de toda a história. Segundo critério para definirmos o cânon, acolhendo ali o Novo Testamento, seria a sua ortodoxia, a sua coerência e também sempre cumprindo o primeiro princípio, que é a apostolicidade, para irmos para o segundo critério, que seria a ortodoxia. Esse livro concorda com o restante da revelação, Deus não se contradiz. Se um livro ensinasse algo diferente, não poderia ser inspirado. Terceiro e último critério, catolicidade ou universalidade. As igrejas espalhadas reconheciam aquele livro, era lido no culto, era aceito pelo cristianismo? Se sim, era a evidência da sua autoridade. Quando o Novo Testamento foi fechado, foi limitado, os livros já eram usados. Depois que vieram documentos históricos,
Em 367 depois de Cristo, a primeira lista, exatamente com 27 livros, veio através de uma visão, de um entendimento, de acordo com algum desses critérios, segundo Atanásio, definido ali os primeiros 27 livros oficiais. E 397 depois de Cristo, alguns anos depois, em um concílio de Cartago, reconheceu oficialmente os mesmos livros. O importante é entender que a igreja, o concílio, o próprio Atanásio não criou a Bíblia, apenas reconheceu aquilo que já estava escrito, feito. Livros apócrifos. Apócrifo significa oculto. Foram escritos entre Malaquias e Mateus. Não fazem parte do cânon protestante. Por que não foram aceitos esses livros? Não foram escritos por profetas, não reivindicam a inspiração, possuem erros históricos, possuem erros doutrinários. Jesus nunca o chamou de escritura. Os apóstolos também não. Os deuterocanônicos. A Igreja Católica os aceitou oficialmente no Concílio de Trento. No ano de 1546. Os reformadores mantiveram o cânon hebraico, por isso Bíblias protestantes possuem 66 livros, que é o que você tem em suas mãos hoje. Livros pseudoepígrafos. Significado desses livros é que foram escritos usando nomes falsos, como o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Judas, o Apocalipse de Pedro, e como alguns outros. Esses foram rejeitados. Motivos eram fantasiosos, contradizem a doutrina, escrito muito tempo depois dos apóstolos. O mais importante da nossa aula hoje, anote, escreva, entenda, compreenda isto. Este é o coração do cânon. A inspiração vem antes da canonização. A igreja reconhece e Deus inspira. A igreja reconhece e Deus inspira. Por isso, é entender que a igreja reconhece, mas é Deus que inspirou. Mesmo que a igreja reconheceu, Deus inspirou mesmo assim, mesmo se ela não tivesse reconhecida. A Bíblia não depende do reconhecimento da igreja. Ela depende apenas da vontade de Deus. E através da vontade de Deus, a igreja reconheceu as Sagradas Escrituras. Essa é a grande verdade da nossa aula. Deus inspira, a igreja reconhece. A igreja não tornou a Bíblia inspirada. A Bíblia já era inspirada porque Deus a soprou. Se Deus preservou sua palavra durante milhares de anos, não podemos confiar nela hoje? Se Deus guiou toda a história, será que ele deixou sua igreja sem direção? A Bíblia continua sendo suficiente, infalível, inerrante e autoritativa. Para resumirmos, se você não entendeu alguma parte, cânon significa regra ou padrão. Deus inspirou os livros. Israel preservou o Antigo Testamento. A igreja reconheceu o Novo Testamento, seguindo os critérios. Os critérios foram apostolicidade, anote, ortodoxia e universalidade. Os livros apócrifos não passaram nesses critérios. O Espírito Santo preservou sua palavra ao longo da história. Para finalizarmos, Isaías capítulo 40, verso 8. Seque-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre.
Se você gostou dessa aula, não se esqueça de deixar o seu like, de comentar aqui embaixo, de deixar a sua opinião, de dizer o que você achou desse nosso estudo. Deixe o seu like, se não é inscrito, se inscreva e que Deus vos abençoe.